Olá pessoal, estamos começando mais um programa Floresta Ciência. E no programa de hoje falaremos sobre uma espécie que também é conhecida como árvore da preguiça, pois os seus frutos são os alimentos preferidos desse animal. É uma espécie leve e facilmente encontrada em áreas desmatadas e em recuperação. Como possui caules e ramos ocos, possui simbiose com formigas. A espécie de hoje é a embaúba. E além de conhecer um pouco melhor a embaúba, no quadro Ciência receberemos o acadêmico Aleph Viana, que vai falar do seu projeto de iniciação científica. No Papo Verde receberemos também o professor Gilberto Veloso e também conheceremos o orquidário do Parque Jefferson Pérez. Não perca! Tudo isso no Floresta Ciência de hoje. A embaúba se distribui desde o México até a Argentina, mas aparece em maior quantidade na região do Equador, ou seja, na região amazônica. Do ponto de vista botânica, a embaúba fazia parte da família Moraceae, mas foi temporariamente transferida para a família Urticácea. Porém, o fato dela apresentar características de natureza tanto Moraceae como Urticácea foi introduzida uma família independente chamada Cicropiácea. No Brasil, são conhecidas por embaúba ou imbaúba, origina-se do termo ambaíba da língua tupi, que significa árvore com orifício ou árvore que não serve para construções. Muitas espécies de Cicropiácea são adaptadas à colonização por formigas. Elas podem ser encontradas na parte superior dos nós dos galhos. Essa simbiose de formigas e embaúba é conhecida desde os tempos antigos, de tal forma que no Japão ela é conhecida como árvore de ninho de formiga. As glândulas da embaúba produzem uma secreção doce, um mel que atrai as formigas, que contém glicogênio. As formigas se alimentam desse mel e vivem entre os nós dos galhos. Em compensação, protegem a embaúba contra o ataque de saúva e outros vermes ou insetos nocivos. O fruto de embaúba é macio e doce, muito apreciado por macacos em geral, morcegos e também por bicho preguiça. Esse animal alimenta-se também das folhagens novas dessa árvore, que também é chamada árvore de preguiça. Então, pessoal, essa aqui é a preguiça, uma preguiça de 3 dedos. Eu sou Cristina, bióloga da UFAM e professora também. Há mais de 10 anos que essa preguiça de 3 dedos convive com a gente no laboratório de zoologia. As preguiças, principalmente as preguiças de 3 dedos, elas, na verdade, elas não têm 3 dedos, são 3 unhas que servem como dedos. Elas são animais folívoros que se alimentam de diversas espécies de plantas arbóreas. Entre as plantas arbóreas mais preferidas das preguiças de 3 dedos, nós temos as espécies comumente conhecidas como embaúba. Existem várias espécies de embaúba, mas nossa preguiça aqui aprecia especialmente a Cecropia cinzenta, a embaúba cinzenta, que é a Cecropia paquistachia. Essa espécie aqui de 3 dedos é a Bradypus variegatus, uma preguiça de ampla distribuição aqui no Brasil, ocorrendo na Bahia até a calha sul do rio Solimões, Amazonas. Na parte do norte, no escudo das Guianas, ocorre outra espécie de preguiça, uma preguiça mais loirinha, né? Nós temos então aqui na região 2 espécies de preguiça de 3 dedos, e as duas apreciam muito a Cecrópia, que é a embaúba. As folhas da embaúba mais apreciadas são as folhas novas,
porque as folhas mais velhas têm menor digestibilidade. As preguiças têm uma série de peculiaridades. Entre elas, a lentidão, né? Elas são conhecidas como animais lerdos, né? Mas não necessariamente, elas não saem correndo, elas têm um metabolismo bastante estudado. Trabalhos de fisiologia mostram que a digestão delas é bastante lenta. A embaúba e outras espécies, além dessa embaúba cinzenta, é também consumida, aproveitada como recurso alimentar por várias outras espécies de animais. Não só a preguiça aprecia a embaúba. Inclusive a embaúba, estudos apontam alto teor proteico nessa espécie. As preguiças, elas comem não só as folhas da embaúbeira, mas os seus frutos e flores, né? Infrutescências e inflorescências. No Papo Verde de hoje, conversaremos com o professor Gilberto Veloso de Freitas, professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal do Amazonas. Acompanhe. Eu sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal do Paraná. No curso de Engenharia Florestal, eu permaneci por 10 anos, lecionando disciplinas relacionadas a inventário florestal e manejo florestal. Depois, tive a oportunidade de sair para fazer o doutorado. Depois disso, com a experiência da universidade, eu fui convidado para trabalhar no Programa Nacional de Florestas em Brasília e fui cedido para o Ministério do Meio Ambiente, onde desenvolvi um trabalho de apoio, né, ao manejo de florestas naturais, mas em todo o território nacional. Durante esse trabalho no Programa Nacional de Florestas em Brasília, um aspecto bastante importante foi o desenvolvimento de um projeto de lei chamado Lei de Gestão de Florestas Públicas, que acabou culminando na Lei 11.284 de 2006, que dispõe sobre a gestão das florestas públicas, mas também criou o Serviço Florestal Brasileiro, né, uma instituição que pertence ao Ministério do Meio Ambiente e que tem essa missão, essa competência de trabalhar na gestão das florestas públicas, dentre outras. E aí eu me transferi para o Serviço Florestal Brasileiro logo após a sua criação e ainda continuo lá, né, auxiliando e tentando dar a minha contribuição para estruturar essa importante instituição que o país criou em 2006. Para o pessoal que está em casa, o senhor poderia explicar melhor o que é a concessão de florestas públicas? A concessão, né, é o direito que o governo dá para uma pessoa jurídica, seja uma empresa, seja uma instituição qualquer, de manejar as florestas para a produção de bens e serviços. Então é um contrato, né, de longo prazo, né, dependendo do produto que é concedido, no qual se estabelecem regras bastante claras de uso da floresta pública. E essa concessão é onerosa, né? Então, a empresa que assina um contrato de concessão, ela tem que pagar pelos produtos florestais que ela explora sob manejo florestal. Então, concessão florestal seria esse contrato, esse arranjo legal com o governo, né? Pelo qual uma empresa ela pode fazer uso da floresta que é de todos, né, pagando por isso. Professor, quais as atividades o senhor especificamente desenvolve no Serviço Florestal Brasileiro? Bem, o Serviço Florestal, né, apesar dele ter sido criado para atender uma demanda muito grande da gestão das florestas públicas, ele desenvolve outras atividades, né? Ele trabalha em escala nacional e uma das suas competências é criar e manter um sistema nacional de informações florestais. Eu sou responsável
pela criação desse Sistema Nacional de Informações Florestais. O Sistema Nacional que a gente está construindo, ele vai ter 3 grandes eixos, né? Então, no primeiro, ele vai disponibilizar para a sociedade informações sobre a gestão florestal. Então, todo o trabalho que o governo faz, o governo dos estados, o governo federal, para organizar o uso dos recursos florestais, deverá estar disponível nesse Sistema Nacional de Informações Florestais. Além dessas informações do portal da gestão florestal, o Sistema Nacional ele também apresentará informações sobre as florestas do Brasil. Então, as florestas, o país ele é coberto por cerca de 60% do seu território com florestas. A fonte de informações que o Serviço Florestal está criando para prover informações sobre as florestas é um projeto que a gente chama de Inventário Florestal Nacional, né? É um levantamento sistemático e periódico sobre todas as florestas do Brasil. E esse projeto também está sob minha responsabilidade no Serviço Florestal e a gente espera que ele seja deslanchado agora em 2010, começando por alguns estados do Sul e do Nordeste. Um levantamento como esse, ele é muito importante porque ele vai prover informações que vão subsidiar, né, ao governo, seja o governo federal, seja os governos estaduais, a formulação de políticas públicas que envolvam o uso dos recursos florestais. Então, Nilton, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e mostrar aqui, te presentear com esse produto do Serviço Florestal agora de 2009, que a gente espera fazer com que seja um produto anual, que é um livrinho contendo todas as informações relevantes sobre as florestas do Brasil. Esse livrinho, que é um livro de bolso para facilitar, né, as pessoas utilizarem, né, não ser aquela coisa pesada, ele contém, né, um primeiro esforço de organização das informações sobre as florestas do país. Então aí você vai encontrar informações sobre os biomas, todos os biomas, né, você vai encontrar informação sobre os sistemas de monitoramento das florestas, sobre desmatamento, sobre a área de florestas em cada bioma, sobre a exportação e importação, a contribuição econômica do setor florestal, que é muito importante, sobre pesquisa, desenvolvimento, e isso daí representa, então, um esforço também do Serviço Florestal em fomentar a atividade florestal, fomentar a conservação dos recursos florestais por meio da informação. Porque a informação é que deve ser a grande baliza para o uso sustentável dos recursos naturais, né? Todos os recursos naturais deveriam ser utilizados com base nas informações de boa qualidade disponíveis. Bom, professor, agradeço aqui pelo presente e gostaria de abrir um espaço para o senhor queira acrescentar algo mais, alguma coisa que o senhor deseja esclarecer aos nossos telespectadores. Fique à vontade. Ok, eu agradeço a oportunidade, né? Eu queria só deixar a mensagem de que, apesar de estar lá no Serviço Florestal, né, a minha ligação é com a Universidade do Amazonas, com o curso de Engenharia Florestal. Eu gosto muito dessa ligação, pretendo retornar brevemente e contribuir aí também na formação dos recursos humanos para fazer a gestão dessas florestas que nós temos aqui na região e no país também. Então eu agradeço a oportunidade e desejo aí tudo de bom no programa que vocês têm, estão de parabéns. Bom, pessoal, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no programa e estamos terminando mais um Papo Verde. Não esqueceram de acessar o site do programa, floresciência.com.br. Até a próxima. Olá pessoal, no quadro de Ciência de hoje estamos recebendo uma pessoa que, além de ser convidado, também é um colega de trabalho, né? Um colega do programa, Aleph. Olá Aleph, tudo bom? Tudo bom. O Aleph está realizando um trabalho, um projeto de iniciação científica, com um pecíolo de uma espécie de palmeira, né Aleph? Que palmeira é essa? Isso. Bem, Henrique, como você citou que é uma palmeira, o nome do meu projeto é Pecíolo de Inajá
como fonte de matéria-prima para a produção de papel na Amazônia. E por que utilizar o Inajá como fonte de matéria-prima para fazer o papel? A gente sabe que na nossa região amazônica o potencial de palmeiras é enorme. Só estudos botânicos dizem que existem 180 espécies que são muito abundantes na nossa região. Então, espécies essas que são utilizadas nas várias áreas de consumo, alimentação, habitação, e isso entraria como mais um trabalho na parte de tecnologia, né, que utilizaria o pecíolo da planta, o pecíolo é aquela arte da folha, o pecíolo da palmeira para utilização na fabricação de celulose. E Aleph, como é que você faz isso? Como é que você utiliza o pecíolo para fazer o papel? Bem, a gente sabe que o Inajá é uma palmeira que é muito encontrada em locais de capoeiras, naquelas áreas já secundárias, florestas secundárias. Então, foram coletados pecíolos de 6 indivíduos de palmeiras, certo? E de cada árvore dessa, de cada palmeira, foram coletados 4 pecíolos. E desses 4 pecíolos, a gente vai fazer a pesquisa no laboratório. Depois que coletados esses pecíolos, a gente leva para o laboratório e vai fazer as análises para ver como é que vai ficar o papel, fazer o papel, na verdade. Daí, o processo vai ser processo mecânico e os processos semiquímicos, certo? E o processo mecânico é como se a gente passasse a polpa por um liquidificador industrial, que vai bater várias vezes aquele pecíolo e vai passar depois por outra máquina, com uma espécie de peneira, e vai fazer a formação do papel. Depois que esse papel é feito lá nessa máquina, ele vai secar por uma média de 15 minutos e a gente vai ter a amostra do papel, certo? Depois dessas amostras feitas, a gente vai fazer os ensaios físicos e mecânicos, que é nada mais do que estouro, espessura, gramatura, resistência ao arrebentamento, ao rasgo, umidade, que vão ser testados para ver se o papel é de qualidade. Aleph, onde você realiza esse trabalho? Embora eu seja bolsista aqui da Universidade Federal do Amazonas, eu estou desenvolvendo um laboratório de celulose e papel, a pesquisa, na coordenação de pesquisa em produtos florestais do INPA, né, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde tem as máquinas adequadas para fazer o papel. E quem é o orientador? Quem está orientando nesse projeto? Bem, eu sou orientado pelo professor Tarcísio, aqui da Universidade Federal do Amazonas, do Departamento de Ciências Florestais. E Aleph, quais são os primeiros resultados obtidos? Já tem algum resultado? Bem, nós já fizemos alguns testes, né, de fazer o papel. E nós conseguimos fazer aqui, por enquanto, ainda o processo mecânico, que é aquele que é o mais comum, que a gente pode fazer até em casa no liquidificador. Mas dessa vez a gente faz aqui no laboratório, em escala industrial, que é para mostrar se tem viabilidade. E a gente mostrou que é um papel, como você pode ver, um papel bem refinado, que pode ser usado para a confecção de embalagem, até mesmo para a própria escrita, que ele pode ser utilizado. Aleph, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no programa. Se você quiser fazer uma consideração final, fica à vontade. Bem, Henrique, eu que agradeço a participação no programa. Quem tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento, pode vir aqui no Laboratório de Física da Madeira, na Universidade Federal do Amazonas, ou entrar em contato por e-mail, né? Meu e-mail é aleph.viana@gmail.com. Bem, pessoal, esse foi o Quadro Ciência de hoje e até a próxima. Olá pessoal, estamos em uma das principais avenidas do centro da cidade de Manaus, a Avenida Getúlio Vargas. Podemos observar ao longo do canteiro central desta avenida estas árvores, que são comumente encontradas na arborização da cidade de Manaus. Mas será que as pessoas sabem que árvore é esta? É o que vamos saber agora. Olá, você sabe dizer que árvore é essa? Não, não sei não. Não sei lhe informar, não sei. Obrigado. Não sei. Não sei. Olha, não sei. Tá. Para quem disse que essa árvore é um oiti, acertou. Seu nome científico é Licânia tomentosa, da família Chrysobalanácea, encontrada comumente no Nordeste brasileiro. Aqui a gente pode ver que tem alguns frutos que são do tipo carnosos e possuem apenas uma semente.
no Orquidário, no Parque Senador Jefferson Pérez, na presença do Dr. Cacá Bonates. Cacá, o que é um orquidário? Bem, o orquidário é uma casa de vegetação, ou seja, uma estufa com as condições climáticas, microclimáticas controladas, como luz, temperatura, irrigação de água, ventilação, para o cultivo de orquídeas. Na verdade, aqui o orquidário Barbosa Rodrigues, cientificamente, ele é um epifitário, né? Onde a orquídea é uma epífita, uma epífita, e nós temos outras famílias de epífitas aqui, né? Epífitas são plantas tropicais, né, que vivem sobre outras plantas, usando outras plantas como substrato. Certo? E elas têm um potencial muito grande, potencial ornamental. Né? Esse potencial ornamental vem exatamente das suas formas, né? Suas formas variadas, que criam um atrativo muito grande para a contemplação. Suas flores também são bem diferenciadas. Você não vai encontrar epífitas de forma natural nas zonas temperadas, é uma coisa exclusivamente dos trópicos. E as orquídeas, elas fascinam exatamente por causa das suas flores exuberantes, né? Pra você ter uma ideia, é o segundo maior hobby do mundo, só perde para o da fotografia. Certo. E por que ter um orquidário assim no meio da cidade? Bem, o orquidário, primeiro, nós temos ela tem uma função contemplativa, né? Nessa questão da contemplação, você força o urbano a entrar num processo de sensibilização. Evidentemente, a sensibilidade leva à humanização. No dia a dia você foge a um local calmo, quieto, cheio de verde, de cores, onde a pessoa pode contemplar a beleza das flores, da própria natureza, das formas dessas plantas. Em segundo, ele também tem uma função de despertar nas pessoas, exatamente através da beleza, o intuito da própria da orquidicultura, ou da orquidofilia, ou seja, de você gostar de orquídeas e cultivar orquídeas. E para quem quiser ter uma orquídea em casa, como faz essa questão do cultivo? Então, aqui nós temos esse segundo ponto que eu toquei, da questão da orquidofilia, né, da própria orquidicultura. Ela vem exatamente para que as pessoas possam se interessar para isso. Então, nós começamos a ter aqui em Manaus, no Amazonas, uma cadeia produtiva, né, que isso gere renda e emprego para as pessoas que se interessarem por isso, no sentido de divulgar, as pessoas terem orquídeas em casa e outros tipos de epífitas. Aqui o orquidário também tem uma função de fazer cursos, exatamente explicando como é que se cultiva, como é que são os tratos culturais disso, como é que se planta, a época que vai florir, os cuidados que tem que ser de rega, de sombra, de luz, de insolação, todos esses cuidados básicos que você pode ter para cultivar uma orquídea, você vai ter aqui através dos nossos cursos. E como é que é essa questão da floração das orquídeas? Tem uma época assim que a gente vê o orquidário todo cheio de flor? Sim, nós pretendemos trabalhar aqui, que o orquidário é novo ainda, mas com calendário floral, né? Cada mês vai estar florando um tipo de orquídea, então é dado ênfase para essa orquídea que está florando. E também você pode, através de indução hormonal, você pode forçar essa floração. Né? Nós temos aqui praticamente uma média de orquídeas amazônicas, nós temos representado mais ou menos 45 espécies. Estamos no processo ainda de catalogação, formando um banco de dados, porque também a ideia desse orquidário é servir de banco de germoplasma. O que é um banco de germoplasma? É exatamente uma reserva de DNA. Né? Essas nossas espécies de orquídeas, muitas delas ainda não estão domesticadas. Né?
Então, através de um trabalho do INPA, existe um convênio entre a Secretaria de Cultura e o INPA, um convênio técnico-científico, do qual faço parte do INPA. Nós damos apoio técnico-científico, juntamente com o Dr. Pedro Ivo Soares de Braga. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui de catalogação da formação do banco de germoplasma. E a partir daí também o orquidário passa a dar apoio às pesquisas da Coordenação de Pesquisas em Botânica, lá do INPA, do qual eu faço parte, e em apoio às pesquisas que são desenvolvidas. E qual é a importância da família orquidácea? A família orquidácea ela é uma família, como eu coloquei anteriormente, ela fascina pela beleza das flores, né? A rainha, de fato, é a rainha das flores, mas ela tem uma utilidade muito grande, várias utilidades. Elas servem como forrageira, é usado na indústria de cosméticos, hoje na Europa, inclusive, até na própria questão na culinária também. O pessoal está usando muito as pétalas de orquídeas, inclusive em sorvetes. A baunilha, por exemplo, né? A baunilha que nós usamos, ela vem de uma orquídea, vem do fruto de uma orquídea. Hoje em dia já é feita artificialmente, mas de forma natural, ela vem mesmo da vanila. Também ela tem uma importância dentro da ciência botânica muito grande, que foi a primeira planta que se começou com esse processo de clonagem. O estudo dos clones, ela inicia primeiro com as plantas, e a primeira planta que foi estudada exatamente para fazer uma reprodução com clone de cultura de tecido e tudo, foi com orquídea. Ou seja, ela tem uma importância econômica, além, claro, que a base dela é a própria orquidicultura, né? De você comprar orquídea, plantar orquídea para contemplação, mas ela tem toda uma outra gama de utilidades. E conta pra gente, existe alguma espécie rara assim, de orquídea nesse orquidário? As espécies amazônicas, elas ainda não são muito cultivadas, né, como eu falei, de forma intensiva. As orquídeas, elas têm uma capacidade de hibridação muito grande, de fazer troca gênica e aparecerem híbridos. E esses híbridos, alguns são muito raros na natureza, né? E isso dá uma certa, vamos dizer, desponta uma curiosidade muito grande, inclusive em termos de mercado, né? De você ter um híbrido. Nós temos aqui a Brasocatileia rubi, que foi um híbrido natural aqui, entre Brassavola martiana e Catileia dourado, que foi descrito pelo Dr. Pedro Ivo. Nós temos dois representantes dele. E à medida que a raridade, como eu te falei, vai depender muito das condições de cultivo, se você encontra com facilidade essa orquídea, se ela é abundante na natureza, se ela não é, entendeu? Certo. Varia muito os aspectos que vão, se ela está em risco de extinção, né? Porque existe uma busca predatória, inclusive o próprio orquidário, ela tem também essa função de evitar que as pessoas tomem conhecimento da importância de você cultivar isso de forma mais intensiva, você aprender a fazer reprodução a partir de um espécime já existente, para você evitar de predar a natureza, né? Uhum. Como tem, inclusive, um crime ambiental. Cacá, e quem quiser visitar o orquidário, qual o horário de funcionamento? O horário de funcionamento do orquidário, nós temos aqui 6 guias à disposição das pessoas para dar uma explicação geral sobre o orquidário, né, e sobre as epífitas em geral, as bromeliáceas, as aráceas, genariáceas que nós temos aqui. E nós abrimos todos os dias a partir das 17 horas e fechamos às 22 horas.